Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me o gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Tema do dia 19 de agosto, volume 11, 3 de abril de 1915. A divina vontade é como o céu e sol da alma. Meu sempre amava Jesus continua a vir de vez em quando, mas sem mudar sua atitude de ameaças e de flagelos. E se demora em vir, vem com um aspecto que dá piedade, cansado, desfalecido. Me atrai para ele e me transforma nele. Logo entra em mim e se transforma em mim. Quer que eu beije uma a uma suas chagas, que as adore e repare. E depois de se ter feito aliviar sua santíssima humanidade, diz-me: minha filha, é necessário que venha a ti de vez em quando para descansar, para me fazer aliviar, para desabafar. De outra maneira, o mundo o faria devorar pelo fogo. Então, assim, Jesus vem, né, através de notícias, de coisas, das circunstâncias que estão acontecendo, de notícias, para a gente fazer essa reparação e essa adoração que ela está falando aqui. Ele também vem, a gente fica sabendo das coisas, né, do que está acontecendo no mundo. E tudo que está acontecendo, ele está sofrendo. Então, quando a gente ouve e vê essas coisas, a gente pensa, não vê como assim, uma notícia. Não é uma notícia, assim. A gente vê o jornal, vê o que está acontecendo no mundo e fica ali indiferente àquela situação. Ou fica olhando para as criaturas, né? A gente olha para o coração de Jesus, para ele. A gente vê ele, é uma conversa com ele, aquele momento que a gente está vendo alguma notícia, qualquer coisa que chega aos nossos ouvidos. E é muita coisa, meu Deus, muito absurdo que acontece. E às vezes coisas assim que alguma pessoa ouviria e achar normal. Mas a gente vê totalmente, a gente tem como se fosse assim, o que ele tá falando aqui, né, que ele atrai ela, ele atrai a alma e transforma nele, é como se ele desse os olhos dele pra gente ver a situação com os olhos dele, ouvir com os ouvidos dele, e aí você sente uma dor absurda. O que uma pessoa ouve e acha bonito, acha lindo, você fica chorando. Você chora de ouvir. Tem coisas que você vê que aparentemente são lindas, virtuosas, que a pessoa tá falando uma coisa incrível. Mas quando Jesus ele vive assim, no nosso coração, e você ouve com o ouvido dele e olha com os olhos dele, entende com a inteligência dele, você fica espantada com o que a pessoa tá achando lindo. Meu Deus, é um exemplo assim. Uma mãe, a mãe e as filhas. A mãe, ela é do tipo assim, um exemplo que eu ouvi, uma mãe com uma filha conversando com a mãe, 3 filhas conversando com a mãe. E ela falando assim, mãe, você tem que parar de ser assim. A senhora não pensa em você, a senhora só pensa nos outros, não pensa em você. Criticando ela, brigando com ela, mas uma briga o tempo todo. Por quê? Porque a mãe pensa no outro. A mãe, essa mãe, a gente tá tomando café, aí ela fica assim preocupada. Filho, você quer mais café? Você quer mais café? Você já comeu? Coisa de mãe, da pessoa que pensa no outro. Às vezes ela exagera um pouco, mas assim, não a ponto de falar que ela tem que é errado o jeito que ela vê, que assim, aí beleza, aí olha o que elas falam para ela. Quem é a pessoa? Mãe, vamos treinar, mãe, você tem que treinar a ver as coisas do outro jeito. Quem é a pessoa mais importante na Terra, mãe? Não é seus filhos, não é seu esposo, é você. Você é a pessoa mais importante.
De quem que você tem que cuidar primeiro e pensar primeiro e olhar para quem que você tem que olhar, mãe? Só para você. O resto não precisa olhar, não precisa preocupar com ninguém, não precisa cuidar de ninguém. Cuida de você. Meu Deus. Aí você olha assim, você fala, nossa, que lindo, né? Elas estão falando preocupado com a mãe, mas elas estão falando totalmente o contrário do que Jesus fala. O contrário, porque o amor é você cuidar do outro, olhar para o outro, não olhar para si mesmo. É justamente o contrário do que Jesus está falando, do que Jesus fala, do que ele deseja, do que ele espera, do que, sabe, do que ele criou a gente para ser amor, para amar e amar o outro, cuidar do outro. Meu Deus, aí eu olho assim, meu Deus, que dor. Aí fica o tempo todo nessa conversa, nesse raciocínio assim, ó. Não preocupa com ninguém, mãe. Preocupa só com a senhora. O resto não preocupa. Não pense em ninguém, não fala. Tipo assim, sabe? Não preocupa com o neto, com ninguém. Preocupa só com a senhora. Não preocupa com meu pai, preocupa com ninguém. Aí você ouve, quem ouve com o ouvido humano, acha lindo, acha bonito. Mas a gente ouve, a Jesus atrai a gente para ouvir. Ó, escuta, comer. Jesus vive falando isso, né? Pra gente não olhar para si, que o amor é sacrifício. Ah, eu até anotei. Nossa, achei tão lindo o jeito que ele falou. E a gente faz isso por Deus, né? A gente ama o outro, serve o outro, cuida do outro. Por Deus, porque são imagem e semelhança de Deus, são nossos irmãos, são filhos de Deus. Deus tá ali. Então a gente faz isso por amor a Deus. Aí ele falou no Evangelho da Valtorta não foi no Evangelho da Valtorta, não. Foi no caderno da Maria Valtorta. Ele falou para Valtorta, no caderno de 1943. Eu sempre alimentarei em você a fonte da minha palavra. Então, como que a gente começa a ver as coisas diferentes? Se alimentando dessa fonte, da palavra dele, do que ele fala. Basta-me que me dê amor, humildade, vontade, espírito de sacrifício. Mas se você tem amor, né, para fazer isso, ele falou, eu vou sempre te alimentar da minha palavra, mas para ser alimentada, você tem que me dar amor, humildade, vontade, espírito de sacrifício. Mas se você tem amor, você já tem tudo, porque é o gerador de todas as virtudes. O amor já gera tudo, a humildade, o espírito de sacrifício, a vontade. Quem ama é humilde para com o amado, em quem vê toda a perfeição. Então, se você ama a Deus, você já vai ter humildade, porque você vai ver que Ele é perfeito. Ele é tudo. Quem ama está disposto a agradar o amado. Olha só que lindo que ele fala isso aqui. Quem ama está disposto a agradar o amado. Quem ama não sente repugnância ao sacrifício, se esse sacrifício puder ser útil ao amado. Isso também para os amores humanos. Isso, então, se multiplica quando o amor é sobre-humano. Então, a gente faz tudo por Deus. Se você ama, você faz tudo. Você não tem repugnância de sofrer, de fazer sacrifícios para agradar, para fazer uma coisa, por mais que seja difícil, se isso for útil para Deus. E isso, aí ele falou assim, isso também para os amores humanos. Quando a gente ama uma pessoa, se sacrifica por ela, não tem repugnância. A gente não faz isso pelos filhos. Quando a gente está com um bebezinho bem pequeno e o bebê chora à noite com fome, você não tem repugnância de ir lá e levantar e pegar o bebê e colocar ele para dormir. A mãe, a mãe é um exemplo perfeito disso, né? Quanto sacrifício na maternidade, quanta coisa a gente tem que fazer para cuidar do filho. E você não tem repugnância, né? Se você ama mesmo o filho, não tem repugnância. Quando você, com seu esposo, com seus filhos, com a sua mãe, você não sente repugnância de fazer um sacrifício por causa do amor. Aí com Deus isso multiplica. Quando o amor é sobre-humano, é um amor sobrenatural, um amor divino, multiplica. Então, assim, aí isso que ela faz é uma forma de amar.
é a forma como elas demonstram amor pelas pessoas, pelos filhos. Aí elas ficam rejeitando esse amor. Não, não quero, não preciso cuidar de mim, não. Eu sou adulta já. Elas falam desse jeito. Não precisa cuidar de mim, não precisa preocupar comigo. Eu já sei. Você acha que eu não. Eu vivo sozinha. Eu sou sozinha lá na minha casa. E você acha que eu passo fome? Tipo assim, quando a senhora não tá? A senhora fica perguntando o que eu quero comer, o que eu não quero. Meu Deus, uma coisa assim assustadora. Aí você ouve aquilo com o ouvido de Jesus, você fica sentindo uma dor. Uma coisa simples, uma coisa assim uma conversa assim que você presencia, que para muitos aquilo ali é indiferente. Indiferente, você fica indiferente. Então, qualquer coisa que a gente ouve tem essa sensibilidade, né, de ouvir como Jesus está recebendo aquilo. É ele que está ouvindo. Aí ele continua aqui, né? Aí é muita coisa que acontece, meu Deus, que Jesus está querendo se aliviar, né? De muita coisa, muita coisa. Aí outra coisa que eu vi também foi elas chegaram falando: a gente estava no. São católicos. São católicos. Reza o texto, vai à missa. Vai à missa. Recebe a comunhão. Vai à missa. Ele tava na. Ai, Jesus, que dor. Só de falar me dá uma dor no coração. Parece que dói até a gente pensar e lembrar da história e falar, sabe? Elas foram numa feira, encontro, acho que era um encontro de benzedeiras. Misericórdia, Senhor. Chegou aqui em casa desse jeito. A gente estava no encontro das benzedeiras de Brasília. Misericórdia, Senhor, eu pensei, né? Meu Pai amado, Senhor Jesus, encontro de benzedeira. E aí lá tinha lá perto, aí tinha lá, e elas foram todas felizes, assim. Aí lá perto tinha, assim, uma parte que era das religião de matriz africana. Ficou assim, agora isso é uma coisa glamurosa. É uma coisa, virou glamour. Aí tinha uma parte lá da região matriz africana, mesa branca, não sei o quê. E a gente tava lá. Fui lá, entrei na fila, tinha uma fila enorme para poder levar as meninas para benzer. E eu, Senhor Jesus, meu Pai amado. Ai, você sente uma dor, meu Pai. Porque assim, aí eu fiquei refletindo com Jesus, né? Fiquei refletindo. E na hora eu ouvi aquilo, mas eu fiquei calada, sinceramente. Jesus não me moveu a falar nada. A querer salvar as pessoas e sair falando, não, tá errado, não faça isso, vou falar da cruz para você. Assim. Gente, a pessoa, quando é para falar, Jesus fala, eu falo, mas quando não é para falar, eu só ouvi, fiquei conversando com Jesus, reparando. E isso que ele atrai você para poder ouvir com os ouvidos dele e rezar e reparar e fazer, mas ele não me moveu a falar nada. Que a pessoa ia vir com milhões de pedras, porque ela é assim, ela é bem arrogante e não aceitaria ser assim, ia ser uma conversa, não sei, Jesus não me moveu, eu não falei nada, só fiquei com ele, meu Deus, e a gente fala tanto da cruz, né, e acho que eu tava ouvindo um vídeo, eu não lembro, eu sei que nesses temas que a gente meditou esses dias, sobre Jesus falando da cruz, aí o que veio assim, nossa Senhor, ela vai lá para poder, o Senhor manda a cruz, acho que era na escola que estava falando da cruz. No livro do céu fala, né, que se o Senhor não mandar a cruz, é como se é um pai que não ama os filhos, porque a cruz é salvação, a cruz é o caminho para o céu. A cruz é caminho para o céu. O Senhor falou, quem quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Caminho para o céu, foi com a cruz que o Senhor tomou, santificou, divinizou o sofrimento, né? Quando Jesus morreu na cruz, quando ele sofreu e o sofrimento passou a ser um ato divino que foi feito por Deus. Deus sofreu, então, sofrimento que era maldição se torna salvação, santificação.
A partir do momento que Jesus sofreu, ele sendo Deus, o sofrimento se tornou um ato de santo. O sofrimento não era um ato de santo antes de Jesus sofrer. Ele é o santo, santo, santo e sofreu. Então, o sofrimento é uma atitude de santo, que o santo é Jesus. E aí ele envia, aí a gente sofre, já tem sofrimentos. O sofrimento já existia, já tinha. Ele só, como se fosse assim, ressignificou o que já existia, que é consequência do nosso pecado. Aí ele pegou essa consequência e ressignificou. Agora, isso é uma forma, toda essa consequência das próprias escolhas é uma forma de nos assemelhar de novo a Deus, de santidade. Aí a pessoa vai entrar numa fila da feira lá das benzedeiras para renunciar à cruz, para renunciar ao sofrimento que foi permitido por Deus. Porque se está acontecendo, é a divina vontade. Se está acontecendo, Deus permitiu. E tem um propósito de salvação, de santificação, de purificação, de redenção. Aí a pessoa entra na fila da benzedeira para poder receber a cura e livrar. Ela está falando claramente: eu não quero esse sofrimento, tira de mim. E vai em outra fonte que não é Deus, que ele não é Deus. E vai pedir para outra pessoa, para o inimigo, né? Vai pedir para outra pessoa para tirar aquilo dela. Outra fonte. Senhor Jesus, misericórdia. Aí eu fiquei conversando com Jesus: Senhor, manda essa luz para todo mundo sair disso. Tanto que tinha lá macumbeira, no mesmo espaço. Aí um católico vai num lugar que a macumbeira tá lá no mesmo espaço, no mesmo convívio assim, e vai tranquilamente e acha bonito, chega contando que foi e tirou foto e quer misericórdia, Senhor. Aí você ouve essas coisas e fica assim, rezando e reparando e isso que Jesus está falando aqui, né? Aí, meu Deus. Então é isso. Ele desabafa. Fala assim, ele desabafa. Através da nossa boca e fala o que ele pensa, né? O que ele quer falar. É tão sério, meu Deus. É tão sério porque é rejeitar a cruz. Aí ele falou também nesse caderno da Valtorta, que eu tava procurando para Laureci os mistérios que a Nossa Senhora ditou para Valtorta, que ela fala que a Nossa Senhora fala que ditou todos os mistérios do Rosário para Valtorta, e lá tinha. Aí eu tava procurando para Laureci, que ela tinha me pedido há muitos dias. Aí ontem eu lembrei: eu tenho que pegar um negócio para Laureci procurar as datas. Aí passei para ela. Aí eu tava vendo, passando assim o olho, né? Aí Jesus falando que muitos pedem as coisas para eles, mas sem fé, sem nenhuma fé. No fundo a pessoa já pensa: Deus não é capaz disso. Não é. Deus não pode fazer isso. Deus não vai fazer isso. Deus não vai fazer isso para mim. Sabe? Já pede sem fé. Aí acaba que não vou conseguir com Deus, vou lá na macumbeira, na benzedeira. Lá funciona. Lá o negócio é bom demais. Você vê que é na hora. Então, assim, vai procurar outro pai. Na hora, você vê a pessoa curando, assim, na hora, na benzedeira, o negócio é assim, ó, rapidinho funciona. Mas a gente vive na santidade divina. Se Deus manda alguma coisa, você aceita. A gente aceita tudo. Né, a gente não fica nessa também pedindo para Deus: me cura, Senhor, me livra dessa doença, me livra disso, me livra, Senhor, dessa situação. Não fica falando isso com Deus, você aceita. Senhor, seja feita a tua vontade, aceito tudo, Pai. Manda o que o Senhor quiser para mim, eu aceito tudo. É Ele que está vivendo, é o Senhor que está vivendo em mim, minha vida é sua, é o Senhor que está vivendo, a minha humanidade é só um véu que te cobre. O Senhor faz o que o Senhor quiser, vive o que o Senhor quiser nessa minha humanidade, e eu aceito.
Fiat, Fiat, Fiat para tudo. Que é o amor que ele falou, né? É o amor. Quem ama não tem repugnância do sacrifício, do sofrimento. Se isso vai ser útil para o amado. Não tem. Não tem. Então é muito diferente. Mas assim, quem não vive na santidade divina, quem não ama, né, que ele falou ontem, acho que a Aline falou, né, que escreveu lá no grupo, que Jesus estava mostrando. São almas que amam somente a vontade dele e aceitam tudo. Quem vive na vontade divina, os filhos da divina vontade, ama somente a vontade de Deus. Mas tem gente que tem almas que vão no caminho da santidade humana e vão pedir para Deus assim, cura, Senhor, meu filho. E Deus muitas vezes faz muitos milagres, né? Milhares de vezes. Mas aí tem gente que não vai confiar que Deus pode e vai na benzedeira. E vai na mesa branca lá. Que lá funciona. Vai lá na cirurgia espiritual lá do povo lá, daqueles lá que faz cirurgia, não sei das quantas, que vai nesses lugares para poder ser curado, porque com Deus não deu conta. Com Deus não deu conta de resolver. Eu rezei, pedi para Deus, mas ele não deu conta. E às vezes a pessoa pede com fé, mas assim, no fundo, não tem fé. Jesus estava falando nesse trecho, não lembro. Foi no caderno da Valtorta. Mas assim, mas tem gente que pede com fé, acredita em Deus, mas continua sofrendo, mas é a cruz. Aí a pessoa tem que entender, tem que aceitar. Jesus está mandando a cruz para santificar, para purificar. Ele falou nesses dias, eu li um trecho no tema passado. Ele falou, se eu tirar, qual situação eu faria mais? A Luísa pedindo para tirar todos os sofrimentos dos homens. E ele falou, qual que eu faria mais? Se eu tirasse todo o sofrimento ou se eu fizesse a redenção? E abrisse o céu com a redenção. E livrasse da condenação eterna. E deixasse, e continua sofrendo aqui na terra. E é um meio, e ele falou assim, esse sofrimento são ajudas, são sinos que tocam para a pessoa acordar e sair da letargia da culpa. O que eu faria mais? Então a gente entende que aceita. Nem sempre ele vai curar, porque o sofrimento justamente vai ser uma ajuda para a pessoa sair da culpa, da doença da alma que está corroendo a pessoa. Aí beleza, aí ela continua. E sem me dar tempo para lhe dizer nada, foge. Agora esta manhã, encontrando em meu habitual estado e demorando ele em vir, pensava entre mim. O que teria sido de mim nestas privações do meu doce Jesus, se não fosse pelo santo querer divino? Quem me daria vida, força, ajuda? Ó santo querer divino, em ti me encerro, em ti me abandono, em ti descanso. Glória a Deus. Aí sim, né, ela tá bem iluminada falando isso, né? Realmente. É tudo isso. E mais ainda. A divina vontade é vida, força, ajuda, descanso para a alma. A gente se abandona e descansa. A todos me fogem também o sofrer, e também o mesmo Jesus que parecia que não sabia estar sem mim. Só tu não foges, ó querer santo. Rogo-te que quando vires que as minhas forças não podem mais, mostra-me o meu doce Jesus que se esconde de mim e que tu possuis. E enquanto assim pensava e rezava, senti-me investida por uma luz puríssima. E o querer santo, revelando-me a Jesus, disse-me: minha filha, a alma sem a minha vontade teria sido como a terra se não tivesse nem céu, nem estrelas, nem sol, nem lua. A terra por si só não é outra coisa que precipícios, montanhas, águas, trevas. Se a terra não tivesse um céu, um sol acima dela para iluminar o homem, o caminho para lhe fazer conhecer os diversos perigos que a terra contém,
Nossa, perigos que a terra contém. A alma sem Deus é um perigo. Porque ele falou, a alma sem minha vontade teria sido como a terra se não tivesse céu. Então a alma é como se fosse a terra, o planeta Terra, mas sem céu, sem sol. A terra por si só, então assim, a terra por si só, e isso aqui é a alma. Isso aqui é a alma. A terra é a imagem da alma. Então ela por si só, sozinha, não é outra coisa que precipícios, montanhas, águas, trevas. Se a terra não tivesse um céu, um sol acima dela para iluminar o homem, o caminho para lhe fazer conhecer os diversos perigos que a terra contém, o homem iria ao encontro, agora de precipitar-se, agora de afogar-se. Mas o céu lhe está em cima, especialmente o sol, o qual em sua linguagem muda diz ao homem: olha, eu não tenho olhos, nem mãos, nem pés, mas sou a luz do teu olho. Ai, que lindo, a ação da tua mão, que é Deus, né? Deus e a alma. A passagem do teu pé. E quando devo iluminar outras regiões, deixo-te o brilho das estrelas e a claridade da lua. Olha que lindo para continuar o meu ofício. Então Jesus está falando aqui para ela. O sol é Deus, né? O sol é a imagem da luz de Deus. Quando ele não está se manifestando claramente assim para você, ele deixa o brilho das estrelas e a claridade da lua, que é como se fosse assim, você tem a memória do que eu te falei. Se eu não estou falando, se eu não estou me manifestando no momento, que é o sol brilhando, quando ele se manifesta na nossa alma, é o sol brilhando, é ele aparece o sol brilhando. Mas aí quando ele não está se manifestando, ele deixa o brilho das estrelas e da lua, que é o que ele já falou, e que está na nossa memória, como se a nossa memória fosse as estrelas e a lua. Meu Deus, que lindo. Então a gente nunca está sem ele, nunca, porque a gente tem memória. É perfeito, é muito perfeito. A gente nunca está sozinho sem ele. Porque quando ele não está se manifestando no sol, assim, nele mesmo, na nossa alma, assim, tem a memória do que ele já falou, da palavra que ele deixou escrita no fundo da alma, na memória. Quando ele fala, eu escrevo no fundo da alma, o que é isso? Memória. O que é isso que ele fala? As minhas palavras estão no fundo da tua alma. Onde é isso? Memória. Na memória. A memória é uma potência da nossa alma. Está lá na memória, guardado. E às vezes fica tão guardado, tão guardado, tão guardado, que a gente não acessa, assim, instantâneo. É como se fosse um backup, assim, que tá lá escondido numa pastinha lá do computador, que fica escondida, mas tá lá. Que lindo. Olha, eu não tenho olhos, nem mão, nem pés, mas sou a luz do teu olho, a ação da tua mão, a passagem do teu pé. E quando eu devo iluminar outras regiões, deixo-te o brilho das estrelas e a claridade da lua para continuar o meu ofício. Agora, que é quando Jesus falando para ela, quando eu não estou aqui, que você está privada de mim, eu estou fazendo o ofício da justiça. Estou fazendo o ofício da justiça. Porque quando ela ficava privada dele, era quando ele queria agir com a justiça, né? Muitas vezes ele fala isso para ela. Agora, tendo dado ao homem o céu, para o bem da natureza, também a alma, sendo esta mais nobre, dê-lhe o céu da minha vontade. Porque também a alma contém precipícios, alturas e barrancos, quais são as paixões, as virtudes, as tendências e outras. Quais são as paixões, as virtudes, as tendências e outras coisas. Agora, se a alma se tirar de debaixo do céu de minha vontade,
não fará outra coisa que precipitar-se de culpa em culpa. As paixões a afogarão e as alturas das virtudes se trocarão em abismos. Assim como na terra sem o céu estaria tudo em desordem e infecundo, assim a alma sem minha vontade. Nossa, é muito sério. Então, como a Aline falou, né? Tá explicado. Tanta coisa, tanta doença que as pessoas têm hoje, tantos transtornos de personalidade, tanta doença, tanta gente procurando, muita gente bebendo, tomando remédio, todo mundo, nossa, muita coisa, muita loucura, tomando remédio e com doença e transtorno disso, transtorno daquilo, e transtorno de personalidade e não sei o que, um monte de coisa. E os pensamentos totalmente errados, totalmente ao contrário do que Deus fala, como eu estava dando o exemplo dessas moças falando com a mãe. Tá totalmente errado o jeito que a senhora pensa, a senhora tem que pensar só em você, em mais ninguém. É o contrário. É o que Jesus fala, a vontade humana faz a gente ver as coisas de cabeça para baixo, do lado avesso, do lado contrário do que é certo. Aí a gente vê esse monte de loucura, por causa que é a mesma coisa da terra sem o céu. Imagina a terra sem o céu e sem o sol. O que seria da terra sem o céu e sem o sol? Precipício, abismo, trevas. Então, é o estado da alma sem a vontade divina reinando. E a maioria das pessoas estão assim, então é assustador. É assustador. Mas é como a Aline falou, quem vive pelo menos sobre a influência da vontade divina, fazendo a vontade de Deus, rezando, conversando com Deus, seguindo os mandamentos, já não fica tão nesse abismo. Já não fica tão nesse abismo, porque é como se a pessoa estivesse debaixo do sol, mas ela está dentro da casa, só que de vez em quando ela olha para fora e vê o sol. Ela não está num abismo tão profundo assim, mas quem está fora de tudo, que não quer saber de Deus, que rejeita Deus, como que tá a pessoa? Totalmente nas trevas, andando, caindo de precipício em precipício. A cada pensamento é um precipício. Cada coisa que a pessoa pensa é um precipício, porque a luz para a gente pensar, a luz que vai trazer o pensamento tem que ser a de Deus. Eu tenho que pensar de acordo com o que Deus pensa. Da forma como ele pensa, não do jeito que... Porque se eu for pensar sozinha, eu vou falar esse tipo de coisa. Você tem que pensar só em você. Nem esquece do mundo. Se eu vou pensar sozinha, eu penso assim. Mas aí quando Deus fala, ele traz a palavra dele, ele fala, não pensar em si mesmo. Pensar em si mesmo e pensar no outro. O amor é sacrifício. Aí ele vai falando que é o jeito certo de pensar. E você vai pensar com isso que você recebeu dele, com essa informação na sua mente que veio dele. Se eu for agir, se eu for tomar uma decisão sozinha, meu Deus, eu vou cair num precipício, cada vez mais. Num precipício de precipício que eu vou cair. Cada coisa como... E mesmo se eu for viver só com virtude, como a Aline estava explicando, interessante, né, assim, como que é na virtude humana? Só de honrar a mãe, honrar pai e mãe. Sua mãe tá doente com depressão, você vai cuidar dela, vai fazer tudo para ela, vai honrar. Aí ela... Mas você não vai ter a luz ali da divina vontade para agir de acordo com a vontade de Deus em cada situação. Você vai estar vivendo, honrando sua mãe, leva ela no médico, faz os tratamentos, mas, por exemplo, sua mãe está numa situação assim de muito nervosa, tá numa situação difícil. Se você agir só na virtude, você não vai ter coragem de pegar sua mãe e levar ela para uma clínica e internar, como a Aline fez com a mãe dela. Não vai ter coragem. Você vai agir só na virtude, não, eu tenho que cuidar da minha mãe e ela tá lá numa situação difícil. Aí a Aline foi perguntar para Deus, o que eu faço? Aí tinha que deixar um tempo na clínica para poder se recuperar. Mas se ela agir só na virtude, não tivesse a luz da divina vontade ali para agir, ela não ia levar, ia ficar só na virtude. É diferente demais, quando a gente vive só fazendo a vontade de Deus,
Você vai agir de acordo com o seu julgamento. O que, sabe, mas assim, meio norteado com a vontade, com o que está nos mandamentos, mas é da forma como você acha, tipo assim, o que para mim é honrar minha mãe, o que para mim é honrar meu pai, né? A situação, por exemplo, falando de honrar o pai, o que para mim, se eu for agir de forma humana, o que para mim é honrar meu pai? Numa situação assim, meu pai estava com problema de bebida, alcoólatra, e ele deu muito trabalho pra gente. Ele veio uma vez aqui pra casa, bebeu e sumiu, chegou aqui bêbado e machucado, e meu esposo não estava aqui. Enfim, várias coisas. Aí depois disso eu falei assim: pai, o senhor não vai vir aqui em casa mais sozinho. Eu não aceito mais o senhor aqui em casa sem minha mãe. Eu deixo o senhor vir aqui só se a minha mãe vier. E assim eu falei pra ele, que o negócio que ele fez foi muito sério. Meu marido tinha viajado e ele veio pra me ajudar. Eu não tenho muita experiência no trânsito, ele veio comigo de Minas, eu dirigindo, e ele veio pra cá. E ao invés dele cuidar da gente, ele foi beber. Tava eu e meus filhos pequenos aqui em casa. Ele foi beber e sumiu. Quase que eu tenho que encontrar meu pai no meio da rua, nem sei como. E depois disso ele foi para São Paulo, fez a mesma coisa com a irmã dele, chegou numa situação terrível já. Meu Deus. E aí eu falei para ele: o senhor não vem mais aqui em casa sem a minha mãe. Porque ele vem para cá e ele sai para beber. Aí, se eu fosse pensar assim, não, o que eu faço? Se eu fosse agir só com a virtude, eu não ia ter coragem de falar isso pro meu pai. E agora, aí esses dias eu falei que eu vou fazer a cirurgia, e ele falou assim: eu vou ir para ficar com você, Michele. Eu vou ir para te ajudar. E eu já, sei. Eu vou ir para te ajudar a ficar aí uns dias. Aí eu falei assim: minha mãe vai vir? A senhora vai vir, mãe? Não, sua mãe não vai não. Tá. Eu fui, conversei, fiz e mexi de um lado pro outro. Não vem, não vem. Não é para vir ser minha mãe. Não é para vir ser minha mãe. Conversei com ele e falei: não precisa o senhor vir. Falei de um jeito lá, assim, com caridade, com respeito, mas eu deixei claro para ele: não vim sozinho. Então, se fosse assim, só na virtude, eu não ia ter que falar isso. Falar pro meu pai não vir na minha casa? Mas qual que era a intenção? Ele ia vir e ficar aqui. Eu já sabia o que ia acontecer. Então é um exemplo, né, pra gente ver. Deus, ele fala o que é para fazer. Assim, cada ato, cada coisa que você vai fazer. Não é só seguir os mandamentos. É seguir a vontade de Deus em cada instante, em cada passo, que é o que ele falou aqui. Eu sou o sol, que é a vontade divina, que é o céu da alma. Eu sou o passo dos seus pés. Eu sou a luz dos seus olhos. A luz do teu olho, a ação da tua mão, o pensamento da sua mente. É a vontade divina que tem que ser para as coisas andar ordenada. Tem que ser a divina vontade, o pensamento da nossa mente, a luz do nosso olho. Se isso não está acontecendo, a alma está nas trevas. Está caindo de precipício em precipício. Está indo totalmente o contrário, fazendo o contrário do que Deus quer. E é o mal. Assim como a terra sem o céu estaria tudo em desordem e infecundo, tá vendo? Desordem e infecundo. Assim é a alma sem minha vontade. Está totalmente em desordem, infecunda, pensando em si mesma, porque a virtude. Eu poderia falar: não vou ter coragem de falar isso pro meu pai não sei o que, eu vou ficar pensando em mim, com receio, com respeito humano, um monte de coisa. Mas você pensou na vontade de Deus, o que Deus quer e faz. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós, amém.